Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, em Joinville, Santa Catarina. Meu nome é Joel, eu sou trabalhador aqui da casa e irei dirigir as atividades desta noite. Nós temos a presença de um ilustre convidado, nosso querido amigo Luiz Adriano, da Sociedade Espírita Luz do Oriente, Casa Espírita Irmã aqui de Joinville, que veio nos presidiar com um tema muito interessante: medo da morte. Será que os espíritas têm medo da morte? Essa é uma boa pergunta. Vamos aos recados paroquiais, como se diz normalmente. Nós temos uma campanha permanente, de doação de alimentos. 1 quilo de alimento que você puder doar será muito bem-vindo. Tem uma caixa na entrada aqui do Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Se quiser, se puder, tranquilamente. E aí o resultado dessas doações, nós formamos uma cesta básica, 2 ou 3, e doamos para pessoas que estão em necessidades materiais no momento maior do que as nossas. É uma forma de ajudar o próximo, sem pessoas que todos nós juntos somos a Casa Espírita. Sem nós, isso aqui não seria espírita. A presença de vocês, dos trabalhadores aqui da casa, é que torna essa casa um lar espírita. Nós teremos no dia 6 de abril, as inscrições estão quase esgotadas, as vagas estão quase esgotadas, as inscrições ainda estão abertas para mais um seminário de estudos espíritas. O tema principal é sexualidade, serão abordados os temas sexo e desequilíbrio, evolução do instinto sexual, transexualidade e respeito. E ao final dessas exposições, o pinga-fogo com as perguntas que aqueles que estiverem presentes poderão fazer. São convidados nossos o Vitor Hugo, atual presidente da Sociedade Espírita de Joinville, a Roberta Garcia, também trabalhadora da Casa da Sociedade Espírita de Joinville, psicóloga aqui em Joinville, e o nosso querido amigo Paulo Eduardo Monteiro, que será aqui também numa das exposições. Dia 6 de abril, sábado, das 15 às 18 horas. E no domingo, no dia 7 de abril, começaremos um novo estudo com o Livro dos Espíritos. Iremos estudar o Livro dos Espíritos no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Nós temos essa tarefa no domingo, primeiro e terceiro domingo de cada mês. E nesse domingo, dia 7 de abril, nosso próximo encontro, às 9 horas da manhã, começaremos o estudo de O Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem vir estudar com a gente, aprendemos juntos, serão muito bem-vindos. Às 10h30 do mesmo dia, 7 de abril, teremos a palestra pública às 10h30. Também estão todos convidados, tanto para um evento quanto para o outro, se quiser ir nos dois, tranquilamente. Para a nossa harmonização, vou fazer uma leitura desse querido amigo nosso aqui, o Pão Nosso, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier, dessa vez a lição do número 104, Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quem disse isso foi Paulo, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido reto, sempre constitui o objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa em que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, é elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas o entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres acrescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermosamente,
desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima, em vista da ignorância que não remove dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo, admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseverem as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Para a nossa reflexão. Quem conhece a mensagem do Cristo vai sofrer por ele também. Bem simples. Então, antes de passar a palavra ao nosso irmão, vamos fazer uma prece. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, buscando o conhecimento. Esse convívio fraterno e amigo entre nós e a espiritualidade que muito nos auxilia em todos os momentos da nossa existência. Pedimos a eles que estejam conosco, que ampliem a nossa percepção e que consigamos receber a mensagem de hoje sobre um tema tão importante, medo da morte. Nosso querido irmão, nosso querido amigo Luiz Adriano veio trazer para a gente, com certeza se dedicou, fruto dos seus estudos, e apresentará algo mais. Por isso, tudo que agradecemos, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, Luiz Adriano, a palavra toda a sua boa palestra. Muito boa noite a todos. Agradecer a casa o convite de estar aqui falando um pouquinho a respeito da doutrina espírita. Queria saber se tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez. Seja bem-vindo. Obrigado. E é primeiro contato com a doutrina espírita também? Não. Bom, o tema que a gente vai falar é sobre o medo da morte. Na apresentação que passava aqui na casa, com recados e mensagens, uma hora falava assim, por que o espírita não teme a morte, né? E daí nós lembrávamos da passagem do Chico Xavier no avião. Quem conhece essa história muito engraçada do Chico, né, que ele conta no Pinga Fogo, que ele vinha num voo e o voo começou a ter uma turbulência muito forte e as pessoas começaram a se desesperar e a berrar, né? E ele não teve dúvidas. Ele disse assim, eu berrei também. Berrei, comecei a rezar com todos, né? Rezando com todos naquele desespero. Até que aparece o Emmanuel, espírito, mentor espiritual do Chico, no corredor do avião. E pergunta, Chico, por que esse drama, por que esse berro todo? Você não está vendo? Nós estamos em via de morrer. Você não acha que é um momento grave da nossa vida, né? E daí o Emmanuel diz que todos vamos morrer, né? Mas você não acha que é o momento de você dar o teu testemunho? E o Chico diz assim, eu estou muito preocupado, eu vou berrar também, segue berrando. E daí termina a história o Emmanuel dizendo, então, por favor, morra com educação, né? Não incomode os outros com o teu desespero. E daí o Chico ria, eu estou até hoje tentando entender como é que a gente morre com educação. Mas é só uma passagem, se procurarem, né, Pinga Fogo, Chico Xavier, a história do avião, vocês vão encontrar ele contando essa história. O material que a gente vai compartilhar hoje, ele nasceu de uma roda de conversa que foi feita na Sexta URI, que a gente teve a oportunidade de participar em novembro do ano passado, sobre o tema medo da morte.
E a discussão foi interessante, a gente resolveu então compilar e montar algumas daquelas reflexões aqui para compartilhar nas casas espíritas. Né? O Cristo nos deixou claro em relação à imortalidade da alma. Todas as religiões são espiritualistas, todas, sem exceção, acreditam na sobrevivência de algo além da matéria. Esse algo a doutrina espírita chama de espírito. Outras religiões falam na alma. Né? Alguns dizem até, não vou lá na casa espírita, porque lá vocês mexem com os espíritos. Como se o espírito fosse uma criação à parte, né? É que eles não têm a compreensão, o que é natural, eles não estudam a doutrina espírita. Exigir de alguém que não é espírito o entendimento que nós temos seria equivocado. Né? Mas uma vez esclarecido que alma e espírito são a mesma coisa, já nasce a gente vai entender que, em verdade, nós temos muito mais em comum com as outras religiões do que divergente. Ah, mas vocês acreditam em reencarnação? Sim, detalhe. Né? Que sim, para nós esclarece muita coisa no campo da razão. Para mim, de maneira particular, me devolveu o entendimento a respeito da justiça divina. Né? Quando meu pai, eu vou citar ele em vários momentos da palestra, meu pai desencarnou no ano passado, dia 11 de julho do ano passado, e foi uma experiência muito interessante. Né? Eu lembro do irmão André Pessim, lá da Associação Espírita Chico Xavier, de São Bento do Sul. Ele me mandou uma mensagem, natural, nesse dia a gente recebe muitas mensagens, né, de condolência, e ele mandou uma mensagem que ele dizia assim: irmão Luiz, é hora do testemunho. Força. Peculiar a mensagem, né? Mas traduzindo muito o que a vida esperava de nós nesse momento. A morte é uma certeza da vida, uma certeza. Acreditemos no que quisermos, a certeza é que a morte vai chegar. Um dia esse corpo físico vai entrar em falência e nós teremos que partir daqui. Mas para nós, espíritos, somente existe vida. Não existe morte para o espírito. Quem já viu um espírito? Não fique acanhado, ó. Eu me vejo todo dia no espelho. Vê todo dia? Quem falou que vê todo dia? Eu me vejo todo dia no espelho. Olha, viu, irmão? E quem não se olhou no espelho é só olhar para o lado, nas cadeiras, está cheio de espíritos sentados aí. E somos nós somos espíritos, né? A nossa realidade é uma realidade espiritual. Mas, em algum momento, nós saímos do nosso verdadeiro lar, do nosso verdadeiro mundo. A nossa casa não é aqui, é lá no mundo espiritual. E daí essa reflexão já nos remete a esse momento da morte, inserido no contexto da vida, como esse retorno nosso para casa. O pai sentia muita saudade do irmão, dos pais, dos avós, dos primos. Ele era nascido em Campo Alegre e aprontou muito com os primos, né? Ele nasceu em 1939. Teve uma hora que eles foram deportados lá para o internato em Jaraguá do Sul, tanto que eles pegaram arrecadados meia dúzia e mandaram lá para o internato, que ninguém inventava mais eles, tanto que eles aprontaram. Então ele sentia muita saudade disso. E nós tivemos a oportunidade de falar no velório, né? Falar primeiro para a família, para os amigos, depois para todos que estavam lá. Falar do que? Falar da notícia, falar da vida, celebrar a vida. Celebrar aquele momento como uma vida presente, não como uma morte presente. Outro dia a minha mãe, eu estava fazendo essa palestra do Pai do Senhor, logo depois que eu falei isso que eu vou contar agora, ela apareceu na escada. Eu disse assim: a minha mãe, ela adora ir no velório. E quando termino de falar isso, ela vem subindo a escada, ela recebe bem na frente. E de fato, ela gosta de ir no velório, é uma realidade. E teve até uma situação que ela e o pai foram no velório, entraram lá, rezaram, daqui a pouco olharam: mas quem que é o morto aqui? Estava na capela errada. Então, assim que eu contei isso, ela apareceu lá. Então, esse momento do velório, esse momento
da morte, ele tem que estar inserido em uma situação natural da vida. A forma como a gente encara a morte, ela está muito relacionada com a forma como a gente encara a vida. No slide aparecia ali os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, e depois os atributos da divindade: perfeito, bom, justo, amoroso, e assim é a vida conosco. Todos os acontecimentos da vida trazem no seu âmago, na sua essência, esses atributos da divindade. E se a gente acredita nesse Deus, como é que na hora da morte a gente pode deixar de acreditar na presença dele conosco? Como é que a gente vai entender a morte se não como a presença de Deus também ali? Deus tem a mãe dizendo que ela gosta do velório porque ela voltou do velório, subiu de Guarapiranga, fazia tempo que eu não ia num velório assim. E eu achei que ele ia me falar uma coisa muito bonita, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, então não dá para contar. E ela falou assim, era desespero, gente desmaiando, berros. Eu falei assim, poxa, né? Quanta dor, né? Quanta dor presente. Mas o que a gente percebe nesse momento também é que a gente rasgou naquele momento o nosso entendimento a respeito de Deus. Na hora que o desespero nos toma conta, Deus deixa de existir para nós. Naquele momento, eu me entrego de maneira tão intensa àquele acontecimento que eu esqueço desse Deus bondoso, justo, amoroso ali presente comigo. E é claro que isso me desconecta dele. Não que os espíritos amigos não estão lá para me suportar, mas eu não consigo me conectar com aquele auxílio. E por isso, a mensagem do André é a hora do testemunho. É o momento de revelar para aquele nosso grupo próximo qual é o entendimento que a gente tem a respeito da vida. O pai passou por Parkinson, nos últimos 2 anos um quadro bastante severo, uma demência do corpus de Levi associada. Ele esteve aos cuidados de uma instituição de longa permanência na Campo Alegre, até que ele vem a desencarnar. A doutrina espírita nos explica, nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas no momento de validar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Expiação também é um processo educativo, mas vem como uma aflição, como uma dor, como um estímulo mais doloroso por conta da semeadura realizada anteriormente. Então o pai nesse processo, provas e expiações. Ah, mas só ele? Não, todos nós, os familiares, todos envolvidos. Então a doutrina espírita ilumina esse momento também dessa forma. Uma das coisas que nós falamos é a dor física cessou. A morte cessa a dor física. E se a dor física estava lá presente, ela tinha um papel educativo. Qual o convite da vida? Que a gente ame. Eu gosto de dizer e digo com tranquilidade no meu coração, eu não aprendi a amar meu pai na doença. Eu cheguei na doença amando ele. Então eu estava lá para amá-lo, para botar esse amor em movimento, acolher ele. Então foi um momento muito, muito bonito também de estar próximo dele. Né? Então a gente vê esse ser deixando para trás a sua veste física e retornando ao mundo espiritual. Do lado de cá, saudades, várias vezes. Ah, mas então você não chora? Chora. Constantemente vou a Campo Alegre e lembro assim, poxa, se eu estivesse aqui, eu ia perguntar isso ao senhor. Bate saudade, lembrando aqueles momentos, mas dor, saudades, mas sem desespero. Sem desespero. Uma amiga me ligou logo depois do falecimento dele e disse assim, Luiz, sonhei contigo essa noite. Você estava inconformado com a partida do teu pai. Eu imediatamente respondi a ela, não era eu. Não era eu nesse sonho, porque eu não senti isso no momento algum. Eu não sentia esse desespero. Eu gosto de dizer que eu rogo a Deus que a paz que eu senti, que a paz que eu sinto em relação a esse processo permaneça para sempre. Essa paz vem da onde? Vem muito da doutrina espírita.
tem muito valor. Dessa certeza que do lado de cá é até logo, até breve, e do lado de lá um momento de muitos reencontros. Muitos reencontros. Então, eu imaginei ele se reencontrando com os familiares, com os primos, com os pais, com os avós, com aqueles que têm possibilidade, né? Mas basta a gente ter uma pessoa, que a gente rogue a Deus que tem uma pessoa que venha nos receber. E que nesse momento de dúvidas nossas, porque a gente vai ver, assim, a gente tem apegos a esse momento que a gente está vivendo, mas que tem uma pessoa lá que venha nos dizer, minha família me chama de Adriana, Adriano, vem cá, confia, vai ficar tudo bem. Tu não está sozinho, fica tranquilo, as coisas vão se resolver bem. Até antes do pai partir, eu sempre pensava na minha avó materna fazendo esse papel. Agora, não, meu pai lá também já tem mais candidatos, né? Quem sabe já. Mas eu convido vocês, no momento de intimidade, pensarem quem seria essa pessoa para vocês. Que se viesse toda aquela preocupação desse momento de deixar essa vida matéria para trás, ofereceria esse alento a vocês, esse acolhimento. Né? E assim é a vida, né? Cada dia que a gente passa, a gente se aproxima desse momento do retorno ao mundo espiritual. Eu estou com 56 anos, já fiz a curva, já estou na reta de chegada. Se fosse uma maratona, meia maratona, já tinha feito. Né? E a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Não sabe. Tem gente que desencarnou hoje, tem gente que vai desencarnar amanhã. Toda hora, alguns chegam, alguns vão. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Quando a gente reencarna, tem uma programação, tem um plano. A gente vai ficar durante um tempo. Mas, uma hora a gente vai. E daí tem uma passagem, uma história do Francisco de Assis, que ele estava no chão, tirando matinho, no quintal. E uma pessoa chega e diz: Francisco, se você soubesse que amanhã você fosse falecer, o que você faria hoje? E o Francisco para, olha para ela e responde: eu continuaria aqui tirando matinho. E daí a provocação filosófica para todos nós é se a gente continuaria aqui tirando matinho, ou se sabendo que amanhã seria o dia da nossa partida, a gente sairia desesperadamente tentando resolver ou fazer algumas coisas. E se isso for verdade, a pergunta é por que nós não estamos fazendo essas coisas? Se elas são tão importantes assim, que no momento que a gente sabe que a gente vai partir, a gente resolve fazer elas. Por que a gente não está fazendo? Por quê? O que nos impede, o que nos prende, né, nesse momento? Os profissionais que acompanham a pessoa na hora da morte, né, dizem nos seus relatos que dificilmente escutam de alguém dizer assim: a pessoa está morrendo, nos momentos finais. Eu queria ter trocado de carro e não troquei, né? Queria ter comprado uma casa maior e não comprei. Nada de errado a gente conquistar isso pelo trabalho honesto, qualidade de vida, enfim. Cada um sabe o balanceamento que dá a essas questões dentro da sua vida. Existem várias áreas, né? A questão da saúde, a questão do trabalho voluntário, da espiritualidade, a questão da família, do trabalho em si, remunerado para a sobrevivência. Todos esses elementos tomam um tempo nosso. Tem algo de errado em eu trabalhar e ter uma casa que me traga qualidade? Nada de errado. A questão íntima é o quanto que eu dedico do meu recurso tempo para conquistar isso. Né? Mas não tem nada de errado a gente fazer isso. Mas os profissionais nos dizem que as pessoas dizem assim: eu queria ter pedido desculpas para fulano e não pedi. Eu queria ter amado mais e não amei. Eu queria ter passado mais tempo com a pessoa que eu amava e não consegui. Então, é um momento que o Espírito lança os seus olhos para as suas reais necessidades. E a gente está vendo o quê? Então, que a morte, ela tem a ver, a paz que a gente tanto deseja,
o equilíbrio que a gente almeja na hora desse nosso retorno para casa tem a ver com a forma como a gente se conduz pela vida. Eu assisti um vídeo do Raul Teixeira esses dias em que ele dizia assim, as pessoas, porque assim é engraçado, né? As pessoas acham que a gente é espírita e daí que a gente tem notícia dos desencarnados o tempo todo, né? Ah, tu é espírita? Como é que tá a tua avó? Estava desencarnada? Não sei, nunca recebi notícias, né? E o Raul disse que vieram perguntar para ele, como é que está tua mãe, Raul? E ele disse, olha, ela desencarnou faz 40 anos, eu nunca recebi notícia nenhuma dela. Mas eu sei que ela está bem, porque ela é uma pessoa boa, ela vivia fazendo bem para com todos, ela não pode estar de outra forma do lado lá. E da mesma forma, Ciclano, que é desequilibrado, briguento, arruma confusão o tempo todo, vive no mal com todas as pessoas, causando intriga, etc. Esse momento, no pós-mortem, também vai ter essas características. Isso não é motivo para nos fazer medo. Isso é a representação da justiça divina. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, na morte, como é que eu vou estar depois da morte? A pergunta é como é que tu está vivendo? Como é que tu está vivendo? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Né? E é exatamente o que o Charles Brown diz para o Snoopy, né? Um dia nós iremos morrer. E o Snoopy responde, mas todos os outros dias não. Então, muitas vezes a gente projeta a felicidade para o futuro, ou a gente vive no passado. Mas só existe uma coisa onde a gente pode agir, que é o presente. É nele que a gente está inserido. Então o que o Snoopy está nos dizendo é isso. Olha, um dia nós vamos morrer lá no futuro, mas todos os outros dias não. Então que a gente faça um bom uso dos dias que a gente tem. Né? Então a morte é uma certeza da vida. A cada dia que passa, né, a gente vai se aproximando desse dia. E a ciência nos mostra que um dia o nosso corpo físico vai morrer. E terminará então essa nossa jornada com a falência do corpo físico e a desencarnação. Primeiro falece o corpo físico, depois a gente desencarna. Como assim? Sim, o processo é esse. Não é o espírito que abandona o corpo e o corpo para. Primeiro falece o corpo e aí o espírito vai sendo desligado do corpo físico. Isso é legal refletir, porque muitas vezes esse processo leva dias, horas, minutos, enfim, vai do apego à matéria que cada um de nós tem, os seus méritos na vida, o que mais conta é o mérito, o bem que você tenha feito na vida. Mas muitas vezes esse processo está acontecendo durante o velório. Então a nossa presença no velório deve ser uma presença respeitosa, cientes nós dessa realidade espiritual que está lá acontecendo. E me permite contar também no velório do pai. Minha mãe tem 78 anos, a gente não esperava chegar de nenhum parente de longe, então o que eu vou compartilhar é uma vivência, não é uma regra de conduta. Chegou 11 horas da noite, a gente fechou a capela, fechamos o caixão e retornamos outro dia, 6 horas da manhã, para retomar o velório. Eu lembro que quando criança, eu dormia no sótão da casa, eu devia ter uns 9 anos. O sótão já é um lugar meio apavorante, assim, né? Deve estar cheio de espírito, né? Não tenho muitas dúvidas disso. E eu dormia sozinho, e daí eu ficava pensando, meu avô tinha acabado de desencarnar. Eu dormia com o olho aberto, outro fechado, assim. Eu rezava assim, pô, não vem me ver, por favor. Eu morria de medo. A ponto de chegar assim e olhar assim para o lado, sabe? Né? Com aquela certeza de que tinha alguém ali me observando. E aí me pego depois, ano passado, indo lá, 15 para 6 da manhã, com a chave da capela, abrindo a capela mortuária, abrindo o caixão sozinho, colocando o CD do Momento Espírita para tocar, varrendo o chão, fazendo café, sentando lá sozinho e sentindo uma paz imensa. O que mudou daquele rapaz de 9 anos para esse de 56? Uma coisa muito importante, eu conheci o
que nos dá um esclarecimento a respeito desse momento. Então, como diz o irmão André Pessinha, é hora de testemunho. O padre veio, falou lá, antes do padre falar, a gente chamou ele lá. E é justo que tivesse o padre, minha avó era muito católica. Uma parte da família muito católica. Eu falei assim, tem uma parte que é espírita, e eu gostaria de falar, antes do senhor posso falar. Falei, ele falou depois, super conectado as coisas, de ver que o acolhimento está presente nas coisas. Mas uma coisa inegável, quando você fala da doutrina espírita, e eu já tive a oportunidade de falar em alguns velórios. Alguns velórios me chamaram para falar e tranquilo falar, né? Quando tu conhece as pessoas, tu acolhe elas. A doutrina espírita é muito acolhedora. Então, quando tu fala da doutrina espírita, mesmo naquele momento de dor, de dúvidas, né? Meu Deus, o que aconteceu? Tu vê o semblante das pessoas se modificando, tu vê a paz voltando, a tranquilidade se fazendo presente. Porque não é uma dúvida, é uma certeza sobre aquele acontecimento. Não existe dúvida. E o que está acontecendo? Onde meu pai foi parar? Será que ele continua vivo? Essa dúvida não passava na nossa cabeça. Então, quando a gente tem um entendimento que nos acompanha na vida, ele vai iluminar esse momento da morte. A gente vai ver mais para frente que eu fiz uma pesquisa no grupo de estudos nosso e algumas das pessoas falaram assim, eu tenho medo que na hora da morte dê tela preta. Né? Tela preta é uma visão materialista, ou seja, acabou tudo. Acabou tudo, né? E se acabou tudo, a gente não tem que se preocupar, porque acabou tudo mesmo, né? Então, não tem nada depois, então as preocupações se acabam. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, cada dia que passa, a gente vai se afastando mais do nascimento. O contrário de morte não é vida, né? O contrário de morte é nascimento. Porque vida sempre existe. O contrário de morte é nascimento. Então, falamos, né, a forma como a gente vai lidar com a morte tem a ver com a forma como a gente lida com a vida. A paz ou desequilíbrio que a gente vivencia na vida, a gente vai encontrar no momento da partida. Importante é celebrar a vida. Celebrar a vida. A gente não sabe quando é que a gente vai partir. Então, eu tenho feito essa palestra em algumas casas, por conta desse evento da URI. Eu fiz lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em Itapuá. E lá eu falei para que quando a morte nos encontre vivendo. E não nos encontre mortos. Né? Então, que a preocupação que um dia a gente vai partir não nos roube, em momento algum, a energia de a gente viver intensamente aqui. Não precisamos ter pressa de voltar. Por quê? Por que está dizendo isso? Ontem, no grupo de estudos, ainda falando disso. A pessoa viveu 100 anos. Uma oportunidade de vivenciar muitas coisas. Deve ter aprendido muitas coisas. Se ela fez bom uso, bastante aprendizado. Mas não existe conexão entre evolução e viver muito tempo. A pessoa que vive mais, é mais evoluída, que desencarnou com 10 anos, com 15 anos, não existe nenhuma relação com isso. Cada um tem um plano. Né? E como diz o Evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido. O Evangelho diz isso. Por que ele diz isso? Porque a Terra é um mundo de as expressões. Então a gente sai lá da casa nossa, que é um mundo espiritual, e vem para um lugar que tem uma colônia de férias. É um mundo, como dizia o Cristo, onde haverá aflições. Então a gente vem para cá, mas uma hora a gente volta. Porque a gente não precisa ficar muito tempo aqui, a gente volta para casa. Por isso lá o Evangelho diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. O que muitas pessoas se assustam com a morte é deixar para trás situações que são temporárias. Uma é a questão da posse ou do status, e aqui o que eu posso dizer, sinto muito, porque isso vai ficar para trás. Né? O carro novo, o emprego, o status, tudo isso vai ficar para trás. É uma realidade, não temos dúvida. O segundo item que eu acho que é onde a coisa se torna mais difícil, talvez, para muitos de nós, que são os relacionamentos. Eu partir e deixar o companheiro, a companheira, deixar os filhos, deixar os irmãos, os pais para trás. Num primeiro momento, isso pode ser desafiador.
Por quê? Porque eu estou acostumado a estar aqui nesse ambiente, eu estou acostumado a conviver com essas pessoas. E eu desencarnei, eu tenho 3 filhas. E daí eu estou lá no mundo espiritual, lembro delas, como é que será que está? Isso eu acho que deve ser desafiador. E daí aquele conforto de ter alguém que diga lá, fica tranquilo, as coisas vão ficar bem, confia, lembra de tudo que tu aprendeu? Vem cá, vai dar tudo certo. Né? Mas acho que essa questão dos relacionamentos é um desafio grande. Então que a gente pratique o desapego. Desapego é o quê, Luiz? Desapego é não gostar de ninguém, não ficar próximo de ninguém. Não, desapego não é isso. Desapego é não se deixar ser possuído por nada disso. Né? Eu devo viver intensamente as minhas relações, os meus sentimentos, mas eles não devem ser possuídos por eles, não devem ser possuídos por nada. Isso é a definição do desapego. Então, a base da doutrina espírita está alicerçada no entendimento a respeito de Deus. A gente falou bastante a respeito disso, né? Sendo assim, é preciso lançar esse olhar sobre a morte, tem que ser lançado com esse entendimento. Falei do pai há pouco, lembrei que ele teve câncer em 2006, se eu não estou enganado. Não, 2006. E nós estávamos lá em Curitiba, no Erasmo Gerton, fazendo ele estava fazendo radioterapia, daí conversando na lanchonete, tinha um casal conversando também, e o cara disse assim, quando eu vejo os adultos com câncer, eu imagino que possa ser uma consequência da forma como viveu, da alimentação, do estresse, etc., né? Mas quando eu vejo uma criança com câncer, não tem a idade, talvez só a tal da reencarnação explique isso. Né? Então, aquele ser que está ali no espírito, milenar, muitas vezes com muito mais existência do que nós, e que naquele instante, por uma necessidade de aprendizado, de depuração e de vivência, às vezes uma jornada curta, para que na seguinte ele possa usufruir de um corpo físico mais pleno de saúde, mas que ele precisa dessa passagem curta aqui para se verificar muitas vezes de forma energética. Né? Então, claro que a morte de uma criança nos toca, um filho nos toca, né? A mãe sempre diz, vocês não inventem de morrer antes que eu, né? Não me façam essa afronta, né? Mas nada está fora do lugar. Tem um espírito que voltou sim, os laços, né? Os relacionamentos, eles vão nos apertar, né? Mas a morte está inserida dentro da lei natural da vida e conectada com essas leis perfeitas e amorosas do Criador. Somos espíritos, né? Nós somos um espírito, não temos um espírito, já falamos sobre isso. Estamos aqui de passagem, nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. A nossa jornada é rumo à perfeição, isso se dá através de um processo educativo para o espírito que a gente vivencia na matéria. E ao final dessa passagem, marcada pela desencarnação, nós retornamos ao mundo espiritual. Sobrevivemos à morte do corpo físico, nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós fomos criados por Deus em algum momento, mas a partir da nossa criação nós somos espíritos imortais. Nós não deixaremos de existir nunca. Então é importante que a gente avalie o que a gente vai levar na bagagem, para que sejam também os valores do espírito, valores intelectuais e morais. Jesus nos fala que meu reino não é desse mundo, né? Então, na hora da despedida é também de encontro. Do lado de cá, despedida, do lado de lá, os encontros. Para o espírito, somente existe vida. E aqui a frase do Raul Teixeira: morte e vida são questões de contraste. Em verdade, o que existe é vida. No corpo físico e fora do corpo físico. Por causa disso, depois da morte, só há vida. Uma hora no corpo físico, outra hora fora do corpo físico. Eu procurei bastante essa frase, ali diz que é do Paulo Neruda, eu não tenho certeza, tá? Sou obrigado a dizer isso, mas a frase eu já conheci. Algum dia, em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente te encontrarás a ti mesmo. E só essa pode ser a mais feliz ou a mais amarga das tuas vidas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Na chegada do espiritual estaremos conosco. Olha o que o livro dos Espíritos nos diz. A morte não inspira nenhum temor ao justo. Ao justo, ele botou a régua lá em cima, né?
Por quê? Porque a fé lhe dá a certeza do futuro. Acho que aí a gente vai bem. No geral, a gente tem fé no futuro. A esperança vai sendo uma vida melhor. A gente tem esperança disso, né? De que a vida vai cada vez ficando melhor ao longo do tempo. E a caridade, cuja lei praticou, caridade, benevolência, indulgência e perdão para o próximo, né? Me dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Esse é o justo, a régua está lá em cima no justo. Nós estamos no meio desse processo aí, né? No meio do bolo. Quando a gente lembra do Bezerra de Menezes chegando no mundo espiritual, depois que ele acorda, ele é levado a uma sacada, centenas, milhares de espíritos lá, recebendo ele, saudando pelo bem que ele tinha feito quando aqui estava. Então somos herdeiros de nós mesmos. Nossa situação após a morte é consequência de como a gente viveu. Plantamos o que queremos e colhemos o que plantamos. No começo, a morte teve um propósito, né? O homem não entendia a morte. Imagina lá os homens primitivos, alguém, daqui a pouco o corpo aparecia uma ferida, a pessoa esquentava, daqui a pouco parava, né? Não entendiam esse fenômeno, mas eles entendiam que aquilo que estava acontecendo, a pessoa perdia a sua energia, a sua vitalidade. Essa palavra nem existia para eles, mas eles sentiam que eles precisavam fazer alguma coisa, né? E a partir disso o homem luta para se manter vivo, né? É um instinto de conservação no reino hominal sendo exercitado. Então, na hora da morte, se começar a tremer aqui a casa, a gente não vai ficar sentadinho esperando ela cair, a gente vai se desesperar a escada abaixo, a gente vai querer se salvar. Então isso é normal, né? Isso é um instinto de conservação. Mas no começo era tudo muito, muito difícil. E daí a gente vê que o homem foi pintando a morte, né? Com o quê? Com um quê de dor muito grande, né? O preto, quando morria o marido, a mulher tinha que viver de luto não sei quanto tempo, ela não podia sair de casa, né? E eram as carpideiras, né? As pessoas que iam nos velórios para chorar, porque se não chorar, porque não está sentindo, né? As próprias músicas têm uma letra bonita, mas são tristes, né? Elas parecem que estão cutucando com uma faca no nosso coração, né? No momento que ele já está dolorido, né? Então a gente se acostumou a fazer isso desse momento de partida, uma coisa triste. E daí o que a gente está ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos? Que a morte é uma coisa horrível. Que a morte é uma coisa horrível. E eles sentem pavor da morte. Quando a gente tem a oportunidade de representar a morte, faz parte da vida. É um fenômeno natural. E ela não representa a vida. Nós somos espíritos, a vida segue. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar isso para eles, o medo da morte vai se dissipando e a gente transforma a morte em algo mais natural, né? E aqui, as perguntas que eu fiz, né? Olha, uma das preocupações é que seja tela preta, como eu já falei anteriormente. Um outro é a mesma coisa, tem várias visões sobre a morte, isso deixa as pessoas confusas, né? Causa medo. E aqui uma visão já mais filosófica, ó. A preocupação de que a gente esteja negligenciando o bem maior que nos foi concedido, que é a vida. Ou seja, a preocupação de a gente fazer o bom proveito da vida. Quanto tempo a gente tem? A gente vai continuar aqui no matinho ou a gente tem outra coisa para fazer? Teríamos a paz do Francisco de Assis, dizendo, não, estou fazendo tudo o que é certo, eu vou olhar para trás e vou ficar feliz da forma como andei até aqui, né? Tem mais uma aqui também no mesmo sentido, mesmo de ter negligenciado o bem ativo e a nossa própria consciência nos perturbar, fazer o bom proveito da vida. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, o futuro só depende do que fazemos no presente, um passo de cada vez. Então a gente sempre vai agir no presente, sempre vai agir no presente. Todo dia, como eu disse, todo dia de manhã a gente tem a oportunidade de agradecer, tomar um café e deixar de ser besta, né? Olhar para trás e dizer, poxa, ontem não foi bom, cafeteira hoje, tá louco? Viver de novo como ontem, não, quero fazer diferente hoje. A gente sempre tem essa oportunidade, né, de no dia de hoje decidir, eu quero fazer diferente. Se ontem não estava legal, hoje eu quero fazer diferente. E isso vem do quê?
da obediência e da resignação. A obediência é o consentimento da razão, e a doutrina espírita é a fé raciocinada, então nos remete muito a essa reflexão lógica sobre a vida, e a resignação é o consentimento do coração. Né? No momento que as minhas emoções, o meu entendimento a respeito de Deus, a forma como eu sinto Deus, vai me dizer que é dessa forma que eu devo me conduzir perante a vida. Aqui a gente falou bastante, a gente vai no momento final já. Os materialistas, né, então para eles a morte não é uma preocupação, porque eles não acreditam na existência nem na sobrevivência do espírito. Então está tudo certo. Tudo certo. Só que não. Certo no sentido de que não deveria ter motivo de medo, mas só que não, porque a gente sabe que falta a compreensão de que nós somos um espírito. Mas eu diria assim que tem pessoas que eu conheço, sim, que além de ser ateus, são materialistas e que se conduzem de maneira muito correta perante a vida. Muito correta. Tratam as pessoas com justiça, com igualdade, né? Então que a gente também não rotule no sentido de achar que essas pessoas são menos que nós, e longe disso, né? Aqui a gente já falou. Então, meus irmãos, concluindo, o que a gente queria dizer para vocês é que a morte é um fenômeno normal dessa nossa trajetória aqui. Um dia a gente vai partir, o corpo físico vai ficar para trás, a gente segue vivo. Existem inúmeros relatos que a doutrina espírita nos traz sobre a vida após a morte. É a doutrina e a filosofia que traz mais detalhes sobre isso. Nenhuma outra fala com tanta. Se pegar os livros do Chico Xavier, mas eu lembro que antes de ser espírita eu peguei um livro chamado Memórias do Suicídio. Pensa, começar lendo Memórias do Suicídio, alguém que não tinha conhecimento nenhum da doutrina espírita. Quando ele começou a falar em caverna, eu falei, esse cara é bom. A cabeça assim, não tinha a menor estrutura para entender nada do que estava acontecendo. Mas como assim? Caverna? Não conseguia nem pegar o fio da meada. Porque é um livro pesado, né? E que precisa de uma base para a doutrina espírita, né? Para entender aquele livro. Mas é a doutrina que mais nos traz clareza sobre isso. Né? Então, não sei a realidade de nenhum de vocês, felizmente. Meu máximo respeito, né? Às vezes alguém vivenciou isso recentemente, ainda está com a emoção mais à flor da pele. Mas essa nossa certeza, né, de que esses entes queridos continuam vivos, seguem vivos. Outro dia eu fiz uma palestra numa casa, que eu gosto de contar um milagre para não condição. E ao final, um amigo veio, um conhecido que estava lá, veio ao meu, e veja, e era uma palestra sobre outro tema. E eu não citei meu pai naquela palestra. E a pessoa veio e disse assim: teu pai estava aí hoje. Dizer que eu senti, que eu sabia, não. A minha mediunidade é que nem daquela porta, é a mesma coisa. Não, mas eu falei, poxa, que bom, é um lugar bom para ele estar. Se ele estava lá numa maca, se ele estava em pé, conversando com alguém, como é que ele estava, não sei dizer. Mas eu sei também que é um processo. Né? O pai saiu daqui com o corpo todo travado, ele não chega lá dando pirueta. Né? Ele ainda chega com essas reminiscências na matéria, né? Mas é um processo de recuperação que vai ao longo do tempo projetando um caminho de recuperação em que ele esteja mais pleno, né? Até que a gente assume novamente as nossas capacidades, libertado então da influência do corpo físico e de maneira muito mais consciente a respeito dos porquês da vida, né? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Quem era fulano com quem eu tinha tanta dificuldade? Ou quem era ciclano com quem eu tinha tanta afinidade? Pessoas que a gente conhece, reencontra e diz assim, poxa, parece que a gente se conhece faz séculos. Como é que pode isso, né? Então lá a gente vai entender melhor esses fenômenos. Mas o convite que eu faço a vocês é de que no dia que a morte nos alcance, ela nos alcance vivendo com muita intensidade. Bom, meus irmãos? A casa pediu para eu proferir a prece de encerramento, então convido vocês a acompanhar nesse momento. Vamos então nos unir em pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus, o Mestre e amigo querido,
pela oportunidade de estarmos aqui. Conhecedores eles das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, nos acolhem de maneira incondicional, com seu amor, com seu carinho. Que nesse momento possamos sentir essas vibrações amorosas sendo derramadas sobre cada um de nós. Querido amigo Jesus, consola nossos corações, nos ampara nos momentos em que a tristeza nos visita, pela saudade daqueles que já partiram. Da mesma forma, leva até eles a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento pela importância que eles tiveram quando aqui estiveram conosco, caminhando lado a lado. Fala para eles da nossa certeza do reencontro mais adiante. Fala para eles de como o nosso coração se alegra de imaginar esse momento em que nos abraçaremos, em que poderemos sorrir novamente, olhando olhos nos olhos. E essa certeza nos movimenta para seguirmos em frente, confiantes na vida e na certeza das suas leis amorosas, regendo o destino de cada um de nós, para que um dia mais à frente também nós retornemos para casa, quiçá com o coração leve e feliz pela nossa conduta perante a vida. Que possamos todos retornar aos nossos lares, levando dessa paz que aqui experimentamos para aqueles que não permanecem. Que assim seja.